do Brasil que vem privilegiar, trazer canção brasileira de diversos momentos, aí, desde Alberto Nepomuceno lá no final do século XIX, até composições do próprio Vitor, que é o pianista, então composições autorais também. E eu estava lá no fundo perguntando para eles como é que surgiu essa ideia desse recital, desse programa, porque eu tenho visto eles divulgando e que eles já fizeram em outros locais e tal, e eu falei, bom, então quer dizer que esse recital, esse formato, né, como vocês fizeram aqui hoje, já existe. E de onde surgiu? Ele estava me contando, eu vou fazer um resuminho. Surgiu lá de Santos, o Vitor é de Cubatão, e surgiu lá quando ele fez uma música chamada A Obra, e essa composição dele ganhou um prêmio. E a partir desse prêmio eles resolveram montar esse programa de canções brasileiras, fizeram lá como um projeto cultural lá da região de Santos. E aí a gente sempre fica com dó quando faz um projeto, faz uma, duas apresentações, cumpre o projeto, e aí, faz o que com esse programa? Vamos deixar morrer? Não, eles continuaram, né, fazendo aqui agora. Então a gente vai ser privilegiado de ouvir canções de diversos compositores. Tem Guarnieri, tem Villa-Lobos, tem Dinorá de Carvalho, que é uma mineira, né? Ângelo Mineira, Dinorá? Não, esqueci. Eu não sei se era mineira. Não me lembro agora. Carlos Alberto Pinto Fonseca, Babi de Oliveira e do próprio Vitor. Então vai ser e tudo, né? Tudo que a gente entende, canção brasileira, da nossa, né? Nossa história, nossa cultura. Então, e eles vão fazendo alguns comentários também sobre o repertório, sobre alguma coisa das obras, então a gente vai conseguir acompanhando direitinho com eles. Então, recebam no palco Vitor e Léo. Eu falei, eles ficaram bem, porque é o Leandro Cavini e o Vitor, e o seu sobrenome do Vitor? Alves. Vitor Alves. Então, fique à vontade. Boa noite a todas e todos.
É um prazer muito grande nosso estar aqui essa noite, apresentando esse nosso recital que tem como nome Voz do Brasil, em que a gente quer realmente apresentar uma pluralidade dos nossos compositores e compositoras do nosso país. Então nós tivemos como primeira canção Coração Triste, do Alberto Nepomuceno, né, que foi, acho que, o grande pioneiro a realmente incentivar se cantar em poema, texto em português, né? Agora, na sequência, nós temos Babi de Oliveira, Vamos Saravá, e essa é uma compositora, às vezes, muito esquecida, né? E a gente tenta justamente trazer essas compositoras à tona, né? Para que o repertório delas possa ser mais difundido, conhecido, outros cantores também cantem esse repertório que é tão rico. Vamos lá. Babi de Oliveira, Vamos Saravá. Vamos Saravá, vamos Saravá, tira um ponto das baianas, firma que elas vão chegar. Salve o Senhor, o bom fim, salve, oi, oi, ai, ai. Na Surucaia tem mungunzá, na Surucaia. Na Surucaia tem quingolô, na Surucaia. Oi, quem é da Bahia tem seu patuá, na Surucaia. E o Senhor do Bonfim vem Saravá, na Surucaia. Na Surucaia tem mungunzá, na Surucaia. Na Surucaia tem quingolô, na Surucaia. Oi, quem é da Bahia tem seu patuá, na Surucaia. E o Senhor do Bonfim vem Saravá, na Surucaia. Salve o Senhor do Bonfim, salve o povo da Bahia. Este Saravá! A seguir, vamos continuar os cantos afro-brasileiros com Vila Lobos, com a cantilena que vem de uma melodia extraída das senzalas, pelo que o Vila Lobos fala. Essa música, ela é um pouco ritualística, ela é meio mística. Vocês vão sentir uma atmosfera bastante densa, como se fosse algo hipnótico. Vocês vão perceber que o piano ele faz um som de gongo que deixa as pessoas bem compenetradas nesse ritual. O rei mandou me chamar. O rei mandou me chamar. A casar.
Agora, o Chiquinho falou sobre a compositora Dina Carvalho, eu vim aqui para confirmar que ela é mineira. Ela foi nascida em Uberaba e ela é uma compositora tão fascinante porque ela não se contentou em ser pianista. Ela queria ser compositora, professora, inspetora federal, ela foi radialista, ela foi tantas coisas, ela foi crítica jornalística, ela escreveu para vários jornais na época dos 1930, 1950, e praticamente ela fundou a primeira orquestra brasileira feminina nos anos 30, que foi, na verdade, um laboratório composicional dela. Então ela era uma pessoa muito pioneira nessa arte. E a gente trouxe agora uma composição que dialoga com Villa Lobos, na ideia de você pegar o folclore e trazer para o palco da música de concerto. E vocês vão ouvir agora a música Ebango. Ebango, no dialeto iorubá, é uma música que vem do Nordeste. Praticamente essa música ela diz o seguinte: os trabalhadores de coco que vão nas palmeiras buscar o coco estão reclamando dos esquilos que comem os cocos deles, que é o caxingueleiro. Então, espero que vocês gostem. Bem, a próxima canção ela faz parte de um ciclo de cantigas do Guarnieri, Palmar Guarnieri. Algumas são próprias para vozes mais agudas, vozes mais graves. Ela tem uma particularidade que ele dedicou ao Gerard Suzet, né, o cantor de canção de melodia francesa, né, que gravou Fauré, gravou Debussy, né. Então essa é uma canção mais grave própria para voz de barítono. É interessante que essa composição ela é do folclore brasileiro. Então, esse ciclo de cantigas que o Guarnieri escreveu são todas extraídas do folclore brasileiro. E essa aqui fala ela é bem tranquila, né? A cantiga é uma coisa bem doce. Fala dos pombinhos que vivem dentro da gente. E fala de duas pombas, né? De duas pombas juriti que moram no peito do eu lírico. E o piano justamente ele trabalha com duas vozes diferentes, né? Uma voz mais grave e uma voz mais aguda representando essas duas pombas.
infeliz, a que o asas foi embora, e lá no canto perdida, ainda hoje canta e chora. Dentro de meu peito tenho uma sombra Juriti. Dentro de meu peito tenho uma sombra Juriti. Uma morreu de saudades, de tanto chorar por ti, de tanto chorar por ti. Bem, a próxima canção é uma canção do Vitor. E ela tem uma história engraçada, porque ele estava na pandemia ocioso, né, Vitor? E viu poemas de dois amigos deles. E falou assim, por que não escrever uma canção com esse poema aqui? E ele tem uma história engraçada, né? Desses amigos que estavam andando numa estrada em Cubatão. Eles veem um pé de maracujá e resolvem pegar um maracujá e comer um maracujá e se deparam com uma surpresa. Que eu não vou contar pra vocês. A estradão amado, os seus maracujás estão bichados. Bichos estes que me trouxeram amargor, a minha garganta se injuriou. A estradão amado, os seus maracujás estão bichados. Bichos estes que me trouxeram amargor, a minha garganta se injuriou. E meu estômago gritou, ai, 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 até a água de mim saltou. E meu estômago gritou, ai, 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 até a água de mim saltou. Lembro-me que passei a lua no fruto, enchi maracujá taburus. Lembro-me que passei a lua no fruto, enchi maracujá taburus. Tapuros estes que me trouxeram rancor, mas sem lá os botou. Tapuros estes que me trouxeram rancor, mas sem lá os botou. Essa foi a indagação que me faltou. Logo perguntei a meu amigo o que é isso? Bichos, bichos, bichos. Ai! Você fala. Agora a próxima música é uma melodia que acontece o seguinte. A tradição brasileira modernista, ela envolve, como vocês viram, tratar as melodias folclóricas e trazendo uma nova roupagem instrumental que passa por diversas possibilidades de sons. E por que eu estou falando isso? Porque eu convivi com essa herança cultural pelo meu pai. O meu pai, ele era um bandista. E quando eu era pequeno, ele vivia cantando os pontos de umbanda para mim. E era muito especial, porque eu ia na padaria com ele ia cantando comigo, eu ia, sei lá, passear com ele. Eu sempre ficou na minha cabeça e eu pensei, putz, eu queria homenagear tanto ele e também homenagear esses compositores que eu tanto gosto, como Guarnieri, Villa-Lobos. E a partir disso eu arranjei uma melodia
que é o Ponto de Caboclo Pena Dourada, que acho que ficou bem interessante. Ela tenta homenagear tanto meu pai quanto essas pessoas que eu tanto gosto, esses compositores que me guiam, né? Então, com vocês o Ponto de Caboclo Pena Dourada. Bem, a nossa segunda parte agora, ela tem uma sonoridade um pouco diferente da primeira. Ela não está mais tão ligada ao movimento nacionalista. A gente traz outros compositores que trazem um pouco de experimentação dentro do repertório. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer um ciclo do Carlos Alberto Pinto Fonseca, que são os 5 poemas chineses, que são pequenos poemas que ele fez, algumas pequenas canções, explorando o Sprechgesang, que é esse canto mais falado, né, ligado ao Schoenberg, esse pessoal alemão, recitação, também explorou cluster, sonoridades mais densas e diferentes do piano. Então vocês vão ver que essa canção, esse ciclo, ele tem uma sonoridade diferente. E como ele faz parte de um ciclo, eu peço que, se vocês gostarem da nossa apresentação, que vocês batam a palma na última canção para não quebrar essa estrutura que a gente tem. Silêncio de neve, leve, leve, mói, o moinho
Nossa, como a gente envelhece e o lago enruga-se e estremece. Este som, este jogo das teias pacientes, da luz entrelaçando as cortinas ardentes, no meu palácio em fogo, quem me vê chorando. Lá longe, aquela fumarada é minha amada angustiada. Hoje belo, hoje azul, hoje é dia de hoje. Hoje belo, hoje azul, hoje acabo de nascer. Se queres saber, o meu nome hoje é azul. Vou ser bem breve na exposição das próximas canções, que também são composições minhas. Praticamente, eu não sei como está no programa, mas vocês devem ver reticências. Reticências, é porque não tem nome. Praticamente essa composição, ela nasceu de uma amizade que eu fiz com um amigo da minha companheira, a minha namorada, que ela é de uma cidade bem pequena no Paraná, chamada Lobato. A cidade tem 5.000 habitantes. Aí quando eu fui lá, eu conheci o namorado de uma amiga, da melhor amiga dela, que é o Lucas Mantovani, que ele é o escritor dessa poesia, e ele ficou fascinado comigo, porque eu estava disposto, eu estava querendo conhecer o que ele fazia de arte. Ele era tatuador, ele escrevia poesias e ninguém ligava assim, porque a cidade é muito pequena, então não tem espaço para você olhar o que tem para mostrar. Então ele ficou tipo, meu, Vitor, você gosta das minhas coisas, olha isso aqui. Aí eu falei, não, peraí, eu vou fazer uma música com a sua poesia no meu recital, espero que você goste. Aí eu fui olhar as músicas dele e eram todas depressivas. E eu tentei trazer um pouco essa sensação que está bem exposta no texto, mas sempre tem uma luz nisso, né? Enfim. E a próxima música, ela é a Obra. A Obra foi o que iniciou minha relação com o Leandro, de compositor e intérprete, de pianista e cantor, porque é uma música que foi premiada como melhor canção de câmara pelo concurso Festival Universidade da Canção da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Só que é uma música que o texto é de um professor chamado Alonso Torres. E o Alonso, ele fez uma poesia tão densa que não havia outro jeito de escrever essa canção se não fosse como vai ser mostrado agora. Então ela é bastante densa, ela tem também esses elementos de Sprechgesang, que é esse canto meio falado, igual teve nas canções do Carlos Alberto Fonseca. E ela trata de um operário que se confunde com a própria obra. Ele se consome ou ele é consumido por ela, até onde a gente vai chegar pelo progresso, pela tecnologia. E basicamente foi o que o Chiquinho falou da nosso recital nasceu dessa obra, porque ela foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo de Cubatão para fazer um videoclipe musical. Então a gente está trazendo para Campinas para vocês terem um pouquinho dessa história. Então primeiro o Pom do Lucas Mantovani e depois a obra.
Acreditei que a vida é bela, acreditei na felicidade, acreditei que amava ela, acreditei em tudo de verdade. Mas aí me senti só, mas aí doeu. Mas aí tudo virou pó, mas aí não era eu. Agora não tem cores, agora não tem ninguém. Agora não tem dores, agora não tem porém. Resta ser forte, resta pensar em mim, resta fugir da morte, resta correr do fim. Como um estranho operário, todo absorto de minha tento reconstituir-te sentido ao sentido, percorrendo como louco mas os sentidos rebeldes, oh, branca imagem fugitiva, diluí em minhas mãos, em sua complexa teia com tudo que refazer, paciente, a obra, o palácio e a prisão, haverá matéria-prima tanta para tão voraz construção.
chamado Guerra Peixe, e o Guerra Peixe ele escreveu 4 coleções, né? 4 cânticos serranos diferentes. Eles todos tratam da miséria humana. Então, sempre são histórias péssimas, vocês vão sair daqui depressivos, super tristes, tá? Tô brincando. Mas assim, eles tendem a falar da miséria humana, às vezes de um relacionamento que não deu certo. E nesse momento, o Guerra Peixe estava apaixonado por uma compositora chamada Célia de Holanda, mas ele não foi um amor não correspondido, assim. Então ele escreveu e dedicou a ela para dar uma alfinetada. Então assim, aí vocês vão ver que tem uma pontinha de dor de cotovelo, assim, de que não teve um amor correspondido. E o Guerra Peixe usa esse cântico serrano, esses poemas, para dar uma alfinetada nela também. Então com vocês, Prudência e Vivendo. Não aprofundes nunca, nem pesquises o segredo das almas que procuras. Nelas guardam surpresas infelizes a quem lhes desce as convulsões obscuras. Contenta-te com amá-las se as bendizes, se te parecem límpidas e puras. Pois se às vezes nos frutos há doçuras, há sempre um gosto amargo nas raízes. Tratas assim, como se fossem rosas, mas não despertes o sabor selvagem que lhes dorme nas pétalas tranquilas. Lembra-te dessas flores venenosas, as abelhas cortejam de passagem, mas não ousam prová-las, nem feri-las. Nós, incautos e efêmeros passantes, vaidosas sombras desorientadas, sem mesmo olhar o rumo das passadas, vamos andando para fins distantes. Então, sutis e convenciladas de pequenos acasos constantes que vão desviando a todos os instantes a linha leviana das estradas. Tira todo fim aqui fortuito, entretecido nas surpresas das horas em que vamos. Para diante, ó ingênuos peregrinos, foi sempre por um passo distraído que começaram todos os destinos.
Bem, nossa última música, nosso último ciclo, é também o ciclo do Guerra Peixe, que são 2 poemas do Cândido Portinari, né? E esse ciclo tem 2 histórias muito interessantes, uma ligada ao Cândido Portinari, outra ligada ao Guerra Peixe, que o Portinari era muito fã desse pintor, né, o Grünewald, esse pintor alemão, que é um pintor já do expressionismo alemão, e ele conta nesse poema que ele chegou para ver as obras do Grünewald e o museu estava fechado. E ele ficou lá se contentando com olhar pelo buraquinho da fechadura. Então ele conta as impressões dele olhando nesse buraco da fechadura as obras que ele tanto queria ver e não pôde ter essa oportunidade, né? Ao mesmo tempo, o Guerra Peixe teve essa perspicácia, né, e pegou esses 2 poemas dele, e o Guerra Peixe já estava no final da vida aqui dele, né? Como eu disse para vocês, ele era um moço namorador, né? Ele estava namorando uma senhora que chamava Glória, e ele já estava no fim da vida e ele não queria ver a Glória por nada, porque ele falou, não quero que ela me veja nesse estado, né? Ele já estava morrendo. Então, esse primeiro poema, quando ele fala, o Portinari fala dessa questão de estar olhando as obras do Grünewald, também tem se a gente olhar pelo olhar do Guerra Peixe, é a Glória tentando visitá-lo e ele não abrindo para ela, e ele falando que olha pelo buraco da fechadura, olha pelo olho mágico e vê ela e não fala com ela. E no final ele cita, né, o Cândido Portinari fala dessa Glória, né, de certa forma, tem uma citação aí que vocês vão perceber. Então com vocês, Grünewald e as Pedras Bicudas, de 2 poemas de Portinari. Mas ainda caminhando que estiver, não importa se fechar a entrada. Não quiseram que te visse, maus tempos sopravam. Vi-te no buraco da luz, vi-te na asa do sol, vi-te no espaço com uma asa, vi-te brincando com as crianças, vi o ciclo ao teu redor. Senti aqueles mesmos ventos dos subterrâneos que penetraste, sentiu sobre os nossos pés povoado de assombrações. Querem escapulir a sombra. No dia de lua nova te levei a poeira vermelha do meu povoado. Era só o que tinha. As pedras bicudas no espaço são invisíveis. O cheiro da pedra encobre a luz do dia. Meus filhos caíram no Xangu, fazendo ruído e espantando as águas. Estaremos andando mesmo. Eram claras e luminosas as noites. Por que tanta treva nestes dias de sol? A morte deve ser bela, existirá, galopante.
galopando a mentira quer enganar. O sono eterno virá e será Queria agradecer o espaço concedido pela MAU, pelo Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas. É um prazer estar aqui. Obrigado por se compareceram. Tenha uma ótima noite. Ótimo fim de semana. Então, depois de 2 músicas, todas as músicas tão densas, a gente quer terminar com uma coisa mais alegre. Uma peça do Aloysio de Alencar Pinto, ou Fulu Lorelei. A gente não tem certeza da tradução, porque é um canto iorubá. Mas em algumas pesquisas a gente sabe que isso aqui se trata de um cântico em louvor ao Oxalá, que na verdade tenta pautar a busca pela paz. Então é uma ótima finalização. Muito obrigado pela presença.